eles soltam. Acontece. E aí a gente começou a falar de futebol, e ela falando que era palmeirense e tudo mais, e não sei o que lá. E aí começou aquela tiração de sarro entre um e outro. Na época o São Paulo estava muito bem. E o São Paulo, tipo, não perdia do Palmeiras, não perdia do Corinthians. Era uma época muito boa de São Paulo. Que vai voltar agora, vai voltar. E... Já não perde pro Palmeiras, né? mas aí é mais fácil também. Ih, rapaz. Há controvérsias, hein, Léo? Mas não pode falar agora. Aí a gente começou a conversar sobre futebol, esse tipo de coisa, e a gente ficou, tipo, meio que mais próximos graças ao futebol, assim. A gente ficou conversando sobre futebol durante a festa da empresa. Era a festa da empresa, você fica ali, né? Todo mundo... Quem já se conhecia, que era já da empresa, ficava ali conversando, e nós ficamos, tipo, os novinhos conversando sobre futebol. E dali a gente começou, tipo, uma amizade, assim. E sempre foi uma sacanagem entre um e outro, assim. Sempre foi meu refúgio conhecer gente. Sempre foi minha tática. Vou conhecer alguém. Já vou perguntando já se a pessoa gosta de futebol, tamo em casa, meu. Já era. Se a pessoa só tem um time, não precisa nem gostar. É muito legal, Dani, porque assim, essa coisa do futebol unir mesmo, assim. A gente trabalhava nessa empresa e eu era nova mesmo na empresa. Nesse final de ano, nós não tínhamos nos falado, depois a gente acabou conversando de futebol e isso acabou atraindo mais pessoas para o bolinho, né, Léo? Pessoas falando de futebol, essa coisa dessa interação. E depois também pós-festa e tudo mais, durante o trabalho, fim do dia, tinha o pessoal que ia no posto da frente da empresa tomar uma cerveja e falar de futebol. Então, sempre é uma coisa que unia. E a gente sempre conversou muito de futebol, sempre nessa zoeira. E sempre uma zoeira, claro, saudável, uma zoeira muito gostosa, lógico, né? Lógico, né? Palmeirense, Léo, São Paulino. Naquela época tava ganhando, agora não vai ganhar mais. Esses quadros no fundo é do Tricolor? Não, é de cidade. Não. Ah, tá. Já tava pensando, porque eu vi os ali. palmeirenses aqui comentando que era do passado. Eu falei, será que é do São Paulo? Eu já perguntei. Não, eu vi uma ponte ali, acho que não é não. Não, é de cidade. Ô, Léo, e a fase atual do Tricolor, eu sinceramente, analisando friamente, eu não tô nem usando como se eu estivesse vestindo a bandeira de algum clube aqui. Mas a fase atual não é meio insegura, não, cara. Porque assim, é verdade que contra o Palmeiras tem essa questão do histórico muito a favor do São Paulo. O Palmeiras não faz gols do São Paulo há 4 jogos, gente. Olha que loucura. Não faz nem gol. Só que tem a questão também que é o mesmo time que desde 2017 não perdia pro Flamengo, em 20 minutos tomou 5 gols. Você como São Paulino, você fica naquela divisão entre estar sempre com o pé atrás e nunca 100% confiante, ou contra o Palmeiras realmente você já fica daquele jeito, fala, é o Palmeiras, tá tudo bem, pode estar na fase ruim. Como é que fica sendo bem 100% sincero, hein? Cara, não, sendo bem assim, ó, sincero, a mesma coisa que você falou que clássico é clássico e vice-versa, é o que acontece toda vez, né? A gente acredita muito, é óbvio que perder para um Palmeiras, perder para um Corinthians, perder para um Santos é pior do que perder para qualquer outro time. Apanhamos do Flamengo? Apanhamos do Flamengo. Mas, cara, qual é a chance de você encontrar um flamenguista te zoando na rua? Você mora em São Paulo, certo? Você mora em São Paulo, né? A gente nem tá indo pra rua. Difícil. Só que assim, se eu perder pro Flamengo, tá tudo tranquilo. Se eu perder pro Palmeiras, eu desligo meu telefone. Porque todo mundo sabe como o Léo é com São Paulo e esse tipo de coisa. Então, se eu perder pro Flamengo... Oi. Não, continua, que depois eu quero te fazer falar com você um negócio aí. Continua. Então, se eu perco para um Palmeiras, se eu perco para um Corinthians, cara, eu não posso pôr gasolina no meu carro. A Ana sabe disso. Aqui onde eu moro, eu sou conhecido como São Paulino. Eu não tenho nome no bairro. É São Paulino. Então, se perder e eu tiver sem gasolina no carro, eu tenho que ir empurrando ele até a marginal para abastecer, cara. Não pode trabalhar, né? Não, cara, não, é de verdade, isso é um negócio Léo, absurdo. Você falou uma coisa aí que é difícil achar flamenguista pra te zoar, você que pensa, meu irmão. Todo Flamengo, sem zoeira, eu conheço um monte de cara de outros estados que torce para aquele time e torce pro Flamengo. Uma vez eu tava saindo do serviço, eu fui tomar um café na esquina,
e tinha um cara com a camisa do Bahia comemorando o título do Flamengo da Copa do Brasil. Eu falei, mano, você torce pra que time, cara? Então, você que pensa que não tem flamenguista pra te zoar, que os caras não te conhecem, meu irmão, mas Não, tem, cara, viu? Fica ligeiro. eu torço pro São Paulo, e eu tenho um carinho muito grande pelo Flamengo. Eu morei no Rio de Janeiro. Eu sou vascaíno lá. Ah, mas aí também, cara, você só escolhe errado, hein? Nós vamos ser campeão do mundo, irmão. O cara Vamos ser é campeão do corintiano em mundo. São Paulo e vascaíno no Rio de Janeiro. Eu acho que ele tá numa maré ruim, né? Você é bem casado, pai? Alguma coisa você escolheu certo ou não? Acho que sim. Bem Não tem casado eu aquele sou, ditado escolhi que certo. é Pô, então sorte tá numa bom, coisa então e vai azar no nessa. outro? Não tem isso. Ele tem que estar com azar no jogo e deve estar com muita sorte no amor. Isso eu tô. Por enquanto sim. Não, é certeza, porque também só tá torcendo errado, pai. E a torcida pelo Mas tricolor, ela veio do pai, foi. Ninguém da sua família torce. Veio do pai, veio do meu avô, do meu pai. A torcida do lado do meu pai é São Paulina. A torcida do lado da minha mãe é palmeirense. E graças a Deus eu segui a torcida do meu pai. A família da tua Não mãe teve é arrependimento. esperta, meu filho. Não tem arrependimento nenhum, cara. Muito pelo contrário. Sou muito, muito, muito grato ao São Paulo, de Por verdade. isso que você tem um nome italiano. Porque é da sua parte da sua mãe. É isso? Sua mãe Não, é é do mãe nome do meu italiana. pai. Capelli é o nome do meu pai. Ah, do seu pai. Ah, tá. Ele é o quê? Ele é São Paulino ou palmeirense? Meu pai é São Paulino, graças a Deus. Caramba, com nome de italiano, que Ô, legal. Dias, Cara. você vai confundir o cara com o pai dele com o palmeirense e vai arrumar uma treta aí, cara. Porque ele acabou de falar que o pai puxou do lado do São Paulino. Você vai arrumar uma confusão. Não, e detalhe, Meu pai tá já quase a comentando Ana, aí, ó. e quase que a treta teve com a Ana, com a corintiana lá, com a Deia, meu. Hoje é dia de treta aqui. Adorei. Eu vou depois, se vocês me derem um tempo, eu vou contar uma história da Ana. Pode? Nessa questão de É. futebol e de torcida. Tá. Eu vou contar. Então você já pode falar, você fica tranquilo. Você pode começar agora, que depois que você falar essa história, a gente destrincha mais para falar da semana do São Paulo, de alguns jogadores, a gente fala de Copa do Brasil, expectativa para Libertadores e o susto com o brasileiro. Mas pode trazer a história. Que a gente vai guardar essa história aqui. É bom você falar que a gente guarda a história. A prioridade é a história. Então, guarda a história, porque eu acho que a história é uma história muito... Ela é muito boa, mas ela acabou sendo ruim para mim depois. Mas ela é muito boa. Não, pode mandar. É agora. Já todo mundo ficou curioso. A Ana é muito minha amiga hoje, muito minha amiga. E ela não estava bem. Aí eu falei, pô, vem aqui em casa. Cara, a gente vai, troca uma ideia, pô, a gente conversa e tudo mais, beleza. Aí a Ana aqui em casa, eu lembrei que ia ter São Paulo e Palmeiras no Morumbi. E eu moro perto do estádio. Aí Do lado. a gente tava sentado, tipo, na varanda. Eu entrei, coloquei a camiseta de São Paulo e falei, então vamos pro jogo. Aí a Ana falou, Léo, faz muito tempo que eu não vou para um jogo. E eu sabendo que a Ana era, tipo, alucinada pelo Palmeiras e tudo mais. Fazia eu falei, anos vamos que pro eu jogo. nem falava de Palmeiras, é isso aí. Eu falei, vamos pro jogo. Ela falou, meu, faltam 15 minutos para começar o jogo. Eu falei, vamos pro jogo. Não tem mais nem ingresso, eu falei, né? Ela falou, não tem nem mais ingresso. Eu falei, não, vamos pro jogo. Entramos no carro, vamos pro jogo. Cara, parei no primeiro estacionamento que podia parar, comprei os ingressos e entramos pro jogo. 1-0 Palmeiras. Eu falei pra Ana, não grita, porque você vai estar no meio da torcida de São Paulo. Não grita. 1-0 Palmeiras. Beleza. Daqui a pouco, 2-0 Palmeiras. E era difícil o Palmeiras ganhar do São Paulo no Morumbi. Que ano foi isso? Fazia muitos anos que não ganhava. Eu não lembro que ano foi, mas acho que já faz uns 3 anos, né, Ana? Uns 2 anos e meio, 3 anos. Faz. Eu não lembro, mas faz. Mais ou menos, Faz sim. Faz uns 3 anos. 3 anos, mais ou menos, isso. Aí, eu até postei depois zoando com você. Aí, beleza. Só que assim, a gente tinha ficado conversando um tempão e a Ana falando das coisas da vida dela. E ela chegou no estádio com o olho desse tamanho de tanto chorar. Só que ela tava chorando por causa das coisas da vida dela.
E eu levei a Ana pro estádio e o São Paulo tomando um sufoco, velho. Aí, beleza. Voltei pra casa, puto pra cacete. São Paulo tinha perdido do Palmeiras. Ok. Eu acordo no domingo com meu pai me ligando. Aí eu falei, cara, meu pai me ligando essa hora, alguma coisa aconteceu. Aí eu atendo meu pai. Acabei de te ver no Esporte Espetacular. Falei, o que foi? Acabei de te ver no Esporte Espetacular. Aí eu fui ver. Tô eu e a Ana na torcida do São Paulo. Os dois coros desse tamanho de chorar. E o cara, tipo, a torcida São Paulina sofre. Ô, mano. Não é sacanagem, eu tô de brincadeira, Ana? É real, é verdade. Eu saí como torcedora do São Paulo, que chorando, tava chorando porque tava perdendo do Palmeiras, quando na verdade eu tinha chorado por questões pessoais. E o detalhe, Jesus. o Léo ficou tão puto que a gente não conseguiu nem assistir metade do jogo. Ele me fez sair do estádio e ir embora porque o Palmeiras estava ganhando. E o cenário ia mudar. Dele, tudo na porta do estádio. E ele puto. No... Esse dia foi foda. Não, juro por Deus, esse dia eu Depois falei, que eu cara... vi eu no Esporte Espetacular, porque assim, a câmera da Globo, ela tava tipo assim, ela mostrou o campo e falou, e o sofrimento do torcedor? Eu fui inchado. Coisa maravilhosa que lá. acontece. Isso é coisa só do futebol mesmo, cara. Não, mas é a minha carona lá. E aí a Ana falou assim, pelo amor de Deus, isso não pode ir para qualquer lugar. Eu falava, Ana, fica tranquila. Se for, você tava no jogo do Palmeiras. Não, mas fiquem tranquilos, porque pelo menos o principal era não correr risco, porque tinha uma intrusa lá, ninguém descobriu. É, mas quem levou fui eu. É, aí você levou o azar Mas pro seu não foi clube, a culpa fácil foi segurar, sua. ô Dani, não foi fácil. Assim, Cavalo de Troia. Eu queria zoar o Léo, na real. Eu queria zoar o Léo, porque o contexto foi que, assim, ele foi todo, tipo, não, São Paulo não perde do Palmeiras há muitos anos, e eu ali na torcida do São Paulo, palmeirense, eu queria zoar ele, eu queria gritar, eu queria qualquer coisa. Ele Cavalo de Troia, hein? Eu não perco no estádio. Eu não perco no estádio. Eu não perco Perdeu. no estádio. Deu 2-0, olhei pra ele e falei, vamos embora. Vamos embora. E acabou 2-0? E acabou 2-0 mesmo? Foi o Tá resultado bom final, já, né? né, pai? Chega, tava 2 já, Foi o cara 2 a 1, já não foi puxou 2 a 1? o carro. Qual a chance Hã? de virar o jogo? Foi 2-1, não foi? Bom, não sei, mas assim, já tinha dado. Ainda aparece a minha carona na Globo, chorando. Revolta. Mas eu nem tava chorando por causa de São Paulo. Eu tava chorando por causa da história da Ana. E ainda saiu como o São Paulino que perdeu o dia por causa do clube. Deixa eu te perguntar, Léo, você ainda é assim com o São Paulo? Quando o São Paulo perde, muda seu humor, você fica revoltado, não é pra ter zoeira, não é pra ter carinha feliz, não, é cara fechada mesmo. Você ainda é assim? Cara, eu ainda sou assim. Hoje em dia é um pouco menos que eu parei de apostar. Que eu apostava no bairro inteiro. Aí na segunda-feira eu tinha que passar pagando todo mundo. Aí eu ficava triste de verdade. É o São Paulino do Morumbi, assim que você é conhecido? Cara, eu sou São Paulino, tipo, em qualquer lugar. Você vai no posto de gasolina comigo aqui, os caras, e aí São Paulino, e aí São Paulino. Não tem, cara. É em todo lugar. Pode perguntar pra Ana. É e aí São Paulino, e aí São Paulino, e aí São Paulino. Em todo lugar. Um ou outro lugar, os caras me chamam de Léo aqui no bairro. E aí São Paulo. Todo mundo sabe. Você mora do lado do Morumbi mesmo? Cara, eu moro perto da Ponte João Dias. Eu moro a 3 km do É, muito perto. Muito perto. Pertinho, bem perto. Eu moro a 3 km do estádio. Ô, Léo, essa sua história é muito boa, essa sua história com a Ana. É bom até pra gente zoar com a Ana um dia e fazer cortes pro Instagram falando sobre os torcedores intrusos que causam... Se acontecer alguma coisa de algum torcedor intruso alguém for descoberto, eu faço o corte dessa live e jogo pra lá e marco a Ana. Vai ser engraçado demais. Igual Não, o mas Marcão joga corintiano. só a Ana, velho. Você não quer aparecer nessa parte junto, falando que você levou a Ana? É verdade, né? Se viralizar tem essa questão. Vou deixar só a parte que a Ana fala, então.
Pronto, fica resolvido. Cara, eu tenho história de estádio, assim, se você quiser 1000 histórias, eu tenho 1000 histórias de estádio. Que legal, cara. Conta Mas a esse mais. dia foi Conta a engraçado, pior, Dani, então. porque eu tava Aquela que você. mesmo, assim, ó. Conta que Eu você não com o olho esquece, então. inchado e a Globo achando que eu tava chorando por causa do São Paulo. Gente, que engraçado. Ela chorando por outra coisa, foi no jogo, tava ganhando, e a Globo filmou e falou: e a torcida do São Paulo chora. Que desespero, hein, gente? Vamos lá, agora, Coisas você falou, de- agora que eu ia Bom. perguntar aqui do Tricolor, mas rapidinho, você já falou que tem 1 milhão de histórias do estádio. Conta pra gente aí uma história memorável pra você, não precisa ser ruim ou boa. Que você fala estádio, história, você lembra na hora dessa história. Conta uma pra gente pra compartilhar aqui Uma rapidamente. história engraçada. A que você sentia vontade pra compartilhar. Uma história que você lembre bem. Não, Você- uma engraçada, né, Léo? Pô, Ah, não, eu ele vou- fica à eu vou vontade contar. pra contar. Eu vou contar uma do meu pai. Meu pai tá online aqui. Ele pediu pra contar Léo, mesmo. conta do jogo que fomos juntos. O meu pai me Uhum. ligou e era um jogo da Libertadores de São Paulo. Aí ele me ligou e falou: você vai pro jogo? Eu falei: lógico que eu vou. Aí ele falou: então eu vou com você. Eu falei: então tá bom. E meu pai, pô, é um senhor de 60 anos, né? Eu falei: então tá bom, pai, mas é o seguinte, nós vamos no meio da torcida. Você vai comigo? Você vai ter que ir no meio da torcida. Ele falou: não, tá bom, não tem problema. Não tem problema. Eu falei: então tá bom, eu passo em casa e te pego. Porque o que eu fazia? Eu ia trabalhar e eu levava a roupa de ir pro jogo no carro. Eu me trocava no carro e eu ia direto. Eu falei: eu passo em casa para te pegar e nós vamos pro jogo. Aí meu pai: beleza. Aí tá bom. Eu falei: ó, só vou passar em casa para te pegar. Eu já tô com a roupa, tô com tudo. Ele falou: tá bom. Aí eu cheguei lá, o meu pai tava de calça jeans, camiseta, jaqueta jeans e um celular pendurado na cintura. Eu falei: onde você vai? Ele falou: pro jogo. Eu falei: desse jeito não. Eu falei: você tá louco? Nós vamos ficar no meio da Independente. Aí, beleza. Fomos pro jogo, ficamos ali fora, tomamos uma cerveja. Vamos entrar pro jogo. Pô, você conhece a entrada do Morumbi ali, a entrada da Independente? Conheço. É Sim. uma Muito já rampa, jogo né? no Morumbi. É uma rampa ali. É uma rampa, é. A laranja ali é uma rampa. É um empurra, Isso. empurra, um quebra-quebra do cacete pra subir. E eu falei: Isso. porra, meu pai tá comigo? E a gente sempre em 12, 15 moleques pro jogo. Eu falei: mano, faz uma roda em volta do meu pai e não deixa ninguém encostar no meu pai. E beleza, ninguém deixou ninguém encostar no meu pai. E meu pai achou que ele tava entrando pra um jogo da NBA, sei lá, porque ele tava subindo o astro, né? Uma pancadaria do cacete, velho. Cotovelada pra cacete pra nego não te passar, não sei o que lá. Beleza. Passamos a catraca. Eu falei: vou no banheiro. Aí já entro pro jogo. Cara, no que eu entrei no banheiro, entraram uns 12, cara. Então é você que gosta de empurrar na fila? Aí eu falei: não, eu não, mano. O cara falou: mas você tava empurrando todo mundo. Eu falei: não, cara, tava defendendo meu pai. Eu tô com meu pai tem 60 anos, mano. Eu tô com meu pai. Aí fica aquele vucu-vucu no banheiro, não sei o que lá, beleza, todo mundo sai. Pum, coloquei meu pai no meio da torcida. Velho, o cara do lado do meu pai fumava mais do que o Bob Marley. Sem brincadeira. E o meu pai, assim, ó. Cheiro de Doidão. maconha. Cheiro de maconha. E eu falava: para que você tá no meio da torcida. Você vai matar a gente aqui, meu. Para que você tá no meio da torcida. Só que ali a gente já tava em 12, 15 moleques, já tá tranquilo. Cara, mas o cara que ficou do lado do meu pai, juro por Deus, parecia brincadeira. Uma chaminé. Se o meu pai andasse 4 pessoas pra cá, o moleque andava 5 pra ficar do lado do meu pai. Acho que ele queria que meu pai ficasse louco. Que perrengue, né, cara? É um perrengue, porque é verdade. A gente conhece estádio aqui no Brasil, gente. É isso. Não tem o que fazer. Se você se enturma do Já meio do passei. jeito que tá lá, mas que Não, mas coisa, é que hein, você, cara? Já tipo, eu tava lá todo Já jogo, passei. pra mim é um negócio normal. Pro meu pai, um cara de 60 anos, não é um negócio normal. O cara acender um baseado desse tamanho, velho, na cara dele. Eu já Imagina a passei cada uma reação no dele, estádio. ele falando baseado, maconha. Passado, cara. Imagina. Cara, Eu já Cutucando passei você, cada uma. filho. nunca mais ele foi num jogo. Também, né, meu? Aí vem cá, só uma pergunta. Ele voltou fã do Bob Marley?
Agora I'm ele fuma the giant. maconha, ele é maconheiro agora. Ele tá aqui, ele vai ficar revoltado, mas tudo bem. Bora É falar do brincadeira. Tricolor, ô Léo? Hã? Bora falar desse time aí do Tricolor? Vamos. Que tá em 3 competições Com muito ainda. pesar, né? Não, ele não tá tão triste assim, não, Ana. Tá em 3 competições ainda com possibilidade de título na Copa do Brasil, que vai enfrentar o Fortaleza, que, na minha opinião, é um grande adversário, mas ainda coloca a tradição de lado. O São Paulo é muito mais time que o Fortaleza na tradição, né? E existe determinados campeonatos que a tradição acaba falando mais alto. Qual que é a sua expectativa agora que já passou o Vasco, né, na Copa do Brasil? A gente sabia que o Vasco, infelizmente, não ia conseguir fazer frente até pela situação que vive, mas está classificado nas quartas da Copa do Brasil, classificado nas quartas da Libertadores, só que está na zona de rebaixamento do Brasileiro, meu amigo. Qual que é o dilema? Porque tem um monte de gente. O São Paulo, eu não lembro a última vez que o São Paulo tinha 100% do time para jogar, sendo bem sincero. Eu acho que na final do Campeonato Paulista, talvez. Mas de lá para cá, nunca mais eu vi ter 100% dos times. E joga contra o Atlético Paranaense amanhã. Indo primeiro para esse jogo, porque é o mais perto. Jogo contra o Atlético Paranaense, Brasileirão, provavelmente um time meio misto, reserva do São Paulo. Qual que é a expectativa que fica? Porque, de uma certa maneira, é uma preocupação, né, cara? Ficar lá embaixo. Cara, a expectativa, ela não é covarde. Ela é uma expectativa que, se você parar para pensar como funciona o Campeonato Brasileiro, se a gente voltar de lá com um empate, não é uma coisa ruim. Uhum. Vamos para a vitória, mas se voltar de lá com um empate, não é uma coisa ruim. Porque se você parar para pensar, qualquer time que consiga ganhar em casa e empatar fora, ele é um Faz time uma campanha que vai decente. ele é um time que vai estar acima. Infelizmente, a gente está numa zona muito ruim de que um tropeço te joga demais para baixo. E uma vitória não te joga demais para cima. De sequência, Esse é né? o ponto. A gente precisaria de uma sequência de 3 vitórias, pelo menos, para falar, tô no meio da tabela. Tô no meio da tabela. Você deve ter ficado muito revoltado no jogo de sábado contra o Palmeiras, né? Cara, é um negócio tão absurdo. Porque se você falar, se não fosse o Palmeiras, se fosse um outro time, dariam a mesma coisa? Difícil a gente responder aqui, mas o que a gente pode dizer realmente é que é estranho a marcação do segundo impedimento. Não vou dizer que é comum, porque todo jogo sempre tem alguém impedido ali que não participa da jogada, mas está numa posição impedida. Sim. Se o Miranda participasse da jogada, eu até olharia, assim, atrapalhasse a visão do Everton, mas nem isso acaba acontecendo, sabe? Então é realmente um lance muito confuso. Mas eu imagino que você deve ter ficado bem revoltado, porque já tinha, não por ser certo ou não a anulação do gol, tá? Revoltado porque no primeiro tempo teve o pênalti que foi, voltou, teve um gol anulado, aí no final do segundo tempo, uma vitória que tira daquela zona, né? Acho que pelo contexto geral a revolta é maior. E é uma questão que, assim, óbvio que a gente não só pensa na questão do jogo, como você pensa na questão de um clássico em casa. Pré-Libertadores, né? Pré-Libertadores. E assim, agora tem mais 18 jogos contra o Palmeiras, né? Toda quarta-feira vai ter jogo contra o Palmeiras agora, porque pega o Palmeiras, depois pega o Palmeiras de novo. E aí? Porque aí, o que acontece? Se existir algum erro de arbitragem a favor do São Paulo, os caras vão falar que é compensação. Se erra contra o Palmeiras, é porque aí, tá vendo? O Palmeiras só ganha do São Paulo desse jeito. O jogo já entra com a arbitragem pegando fogo, não importa quem for, né? Exato. Então, quer dizer, se você é árbitro de um jogo desse, você já entra, tipo, mais tenso que um jogador, cara. Mas, ô Léo, tem uma vantagem também nisso de pegar um jogo logo em sequência. A questão é que você acabou de jogar contra o Palmeiras, num campeonato vai pegar um outro, tudo bem que são campeonatos diferentes, mas pelo menos o time já é muito recente, então ele acaba até acertando os erros do outro jogo. Ou você acha que não? Você acha que isso aí é mito? Não, eu acho que você tem razão, só que eu acho que você tem razão para os dois lados. Os dois lados vão ver o erro do outro time e os dois lados vão jogar diferente para jogar em cima do erro do outro time. Entendeu? E eu olha acho que assim. desculpa, até te cortei. Eu acho que a gente vai ter um jogo muito parecido com o Campeonato Paulista, sem querer ser pessimista pro torcedor dos dois clubes,
que é um jogo que provavelmente o Palmeiras, conforme até a Ana e o Carlos Alberto estavam falando, é possível que tente espelhar o São Paulo e jogue num 3-5-2. E se isso acontecer, vai ficar aquele jogo de quem errou vai perder o jogo. É aquele jogo bem espelhado. A gente Então, tem os mas lapsos aí, individuais, né? mas aí eu acho que é uma questão de, assim, todo clássico acaba sendo isso, hoje em dia. Porque se você pegar, assim, São Paulo, você tem o São Paulo, o Palmeiras, o Corinthians e o Santos. Ninguém tá com nenhum super time. Sim. Ninguém tá jogando assim, nossa, é certeza. Entendeu? Por exemplo, você pegar a época de São Paulo ganhando todos os clássicos ou empatando fora de casa e esse tipo de coisa, ninguém tinha medo de clássico. Hoje você tem uma desvantagem que eu até ouvi hoje de, assim, a questão da torcida, ela faz muita diferença. Pô, A questão da torcida, ela faz muita diferença, tanto pro bem quanto pro mal. dizem que o Campeonato Paulista de 2020 entre Corinthians e Palmeiras, quando foi para os pênaltis, o Palmeiras só ganhou porque a torcida não estava lá. Se fosse Mas, para os cara, pênaltis, o torcedor tinha certeza que o negócio ia azedar, né? mas é uma questão de, assim, a hora que você vê, a hora que você joga contra um Corinthians, na época que você tinha uma torcida meio a meio, ou você tinha as duas torcidas, é uma questão que o jogo começava entre as torcidas. Porque o jogo já começava antes do hino. É você gritando com a sua torcida daqui, o cara gritando com a torcida de lá. E aí você via quem é que amarelava ou não dentro do campo. Aí você via quem era jogador e quem não era jogador. Existia Agora uma ficou diferença. difícil fazer essa leitura, né? Não tem Um mais, futebol cara. mais frio, né? Hoje você ouve o quê? Tem lugar que o cara coloca um alto-falante Sim, é verdade. e que, assim, um alto-falante, você vai me desculpar, eu escuto no meu carro, então se é tão diferente, coloca no ônibus para os caras irem. Faz sentido. Aí Pelo o menos cara chega motiva lá e antes de joga entrar em junto. campo. Então não é isso. Agora, a questão era que o cara olha e fala, bicho, tem 50 mil pessoas gritando. Como é que eu saio daquele portão se eu perder? É, com o futebol no meio dessa pandemia, o negócio ficou Difícil, muito né? frio, né? A gente olha para os jogos como se fossem treinos, porque o torcedor fica em casa, num sofrimento, numa angústia, e às vezes você olha para aquele jogo, aquele silêncio, sabe? A transmissão às vezes pega ali a Daniel, voz do estádio, você ouve no máximo um técnico gritando, um técnico grita para lá, um técnico grita para cá, mas aquele silêncio assustador que parece desculpa, um jogo de futebol europeu que a torcida é mais diferente da brasileira, que a torcida é aquele torcedor que ou bate palma ou fica sentado e não vai. Dá uma sensação horrorosa, que a gente que é brasileiro, a gente gosta do... o torcedor é emotivo. É verdade, é claro que às vezes a gente exagera. Mas também tem o lado oposto também, né? Se o time também tá ruim, a torcida pega no pé também para arregaçar, né? Tem os dois lados, né? Ah, mas Eu acho Mas que pega com eu torcida no gosto... estádio ou não, né, Dias? Porque às vezes acontece ao Mas é contrário, Dias. Às vezes o time tá horrível, o Não, mas é torcedor bom. joga aquele ânimo pro time jogar pra cima. Isso. Então, Eu acho eu bom. concordo. Eu acho bom dos dois lados. Eu acho bom os dois Exato. lados. Entendeu? Exato, eu concordo com os dois lados. Se eu trabalho com vendas. Se eu estiver vendendo, o meu chefe me abraça. Se eu não estiver vendendo, ele me cobra. E aí é a Exatamente. questão que, para mim, foi onde o São Paulo entrou numa época de gelo. Quem estava cobrando o jogador são paulino? Ninguém. Porque aí os caras colocavam técnico que não tinha moral nenhuma. Tá falando do Diniz, né? Você tá falando do brasileiro do ano passado, é isso? Não, se você pegar, cara, tipo, sei lá, 8 anos que São Paulo passou ali, meio que numa ladeira, quem colocou que o cara chegava, batia o pé e dava, tipo, entre aspas, na cara do jogador? O jogador chega, você vai me desculpar, cara, não tô falando que o cara joga mal, não tô falando mal do cara, mas o Daniel Alves não pode chegar e escolher onde ele vai jogar. É verdade. Ele Ele não que pode, praticamente cara. trouxe o Juan Fran para ele poder jogar de meio campo, para ter Então, desculpa, né? ele não pode, cara. E não tô falando só do Daniel Alves, tô falando de todos os jogadores. Ele não pode, cara. Rogério Ceni foi bater falta porque treinava 500 faltas por dia, bicho. Ele não foi bater falta porque ele falou, sou Rogério Ceni, eu quero bater falta. Só que você tinha a técnica que chegava e falava assim, amigão, quem manda aqui sou eu.
Se eu tiver que te colocar no banco, eu vou te colocar no banco. E acabou. E acabou, cara. Time grande tem que trabalhar igual time grande. Time grande tem que ser uma empresa, onde você tem um presidente, tem lá o vice-presidente, diretor e etc. Só que os caras confundem tudo. O mesmo... A hierarquia, ela não existe à toa, né? Não é uma Exato, bagunça. só que num time de futebol ela não existe. Porque o cara que é diretor do futebol, ele cuida da piscina do clube. É complicado, hein, meu? Aí Não existe, realmente cara. fica tudo errado. Não existe. Não existe. Você pegar uma empresa grande hoje, você tem lá um vice-presidente para a área comercial, para a área industrial, para a área que quer que seja. Façam com o futebol. Vamos transformar em empresa? Vamos. Aonde que está o erro nisso? A grande questão que a gente pode colocar aí também, o amadorismo no futebol é muito grande e as funções são colocadas erradas, isso você já trouxe aqui também, e até mesmo alguns conselhos. O próprio São Paulo, os conselheiros do Morumbi são vitalícios, certo? Os Exato. conselheiros do São Paulo. Isso é um furo tão grande que acaba sendo, de uma certa maneira, um câncer para o clube. Porque nunca consegue, porque sempre tem que passar por eles para aprovar, e como eles são vitalícios, o que você faz para alguém que é vitalício aprovar algo? Acho que eu não preciso nem ir muito além. Você tem que fazer o que essa pessoa quer. E às vezes isso não é o melhor para o clube. Às vezes um clube precisa de uma mudança radical. Vamos supor, um time cai para uma segunda divisão. Não, é o caso do São Paulo. Um time cai para a segunda divisão, o que você faz? Você limpa o que está de errado. Você faz uma limpeza e tenta começar do zero. É o que aconteceu em muitos clubes ao longo da história. E no ano passado, em específico, só para a gente já pegar um gancho para as competições desse ano, houve um momento que o São Paulo estava realmente batendo o campeão brasileiro. Você acha que nesse momento a falta de torcida fez mal? Porque o que aconteceu ali? Houve um relaxamento, houve um desgaste entre Diniz e jogadores. Desde aquele jogo contra o Bragantino, que houve a discussão com o Tietchan, o São Paulo morreu praticamente, ficou previsível, não houve mais variação de nada. Começou a acontecer um monte de erros. O que você acha que foi o grande fator ali para perder o título brasileiro? Cara, eu vou te falar uma coisa que vai parecer desculpa de torcedor e não é. Tá? Eu acho que o erro do São Paulo vem desde a época que o São Paulo falou que era soberano. Também acho. Erro de arrogância mesmo. Então, assim, hoje, se você pegar todos os clubes que estão aí jogando na parte de cima da tabela, jogando muito futebol, trazendo jogador bom e esse tipo de coisa, são clubes que, e eu não estou falando numa maneira escrota de São Paulino, mas foram clubes que entenderam a estrutura do São Paulo e seguiram. O São Paulo era um time que trazia moleque da base, construía um CT irado para os moleques da base, vendia jogador da base, que a gente viu jogar uma ou duas vezes no profissional. Ainda acontece isso muito, hein? Num valor absurdo. E cadê esse dinheiro? E olha que você, como São Paulino, deve estar acompanhando também. Tem 390 milhões em crédito para pagar no ano de 2021, que vence no final desse ano e não vai mais poder pegar dinheiro emprestado com o banco. E o custo com salários e toda essa parte do São Paulo, se você pega a curva nessa temporada passada para essa, só aumentou. Então a gente provavelmente... É claro que o São Paulo sempre consegue tirar uma venda da manga, isso é verdade. O Antony, por exemplo, está muito especulado no Bayern de Munique. O São Paulo tem um percentual em cima da venda. Vai cair uma bolada boa pro São Paulo. Mas até quando vai ficar dependendo da base para venda? Então, mas porque a questão é, quando o profissional funcionava, a base funcionava, você colocava um moleque da base para jogar, o moleque queria estar ali. É muito diferente do moleque que quer ir embora já. Os moleques estão indo embora da base direto, cara. Tem moleque que tá indo embora que nunca jogou no profissional. Antigamente você pegava um time que estava disputando Libertadores, estava na frente da tabela do Brasileiro. O moleque queria jogar no São Paulo. O empresário segurava o moleque aqui e falava, vou segurar mais 6 meses. Vendo. Cara, quantos jogadores nós vendemos ali numa base de 100 milhões? Como é que você pode ter 300 milhões, cara, de furo? Você não pode ter 300 milhões de furos se você vendeu mais de 8 jogadores numa base de 100 milhões, cara.
É uma E, conta que não e existe, não né? é um jogador só que o São Paulo vende. O São Paulo todo ano faz uma grande venda. É Exato. isso que não tem como você olhar e falar, meu, se o São Paulo não vendesse, então estaria falindo. Se a gente olhando hoje racionalmente, a gente fala, meu, É é isso. isso, sabe? Se Porque não, se tanto não que tivesse vende a de base, jogador, se não tivesse a base, São Paulo era Ponte Preta. tava ali quase falindo. Trazendo aqui um gancho agora para as competições atuais, o Léo. Dá para sonhar com título em Copa do Brasil e Libertadores, ou um dos dois? Ou você acha que são passos maiores do que o São Paulo está pronto agora? Cara, eu acho que assim, ó, num campeonato mata-mata, você até consegue sonhar. Porque às vezes você pega um moleque que tá querendo aparecer e pega um Daniel Alves, que se Deus quiser, tá querendo ganhar um título que nunca ganhou. Porque nós não vamos discutir quantos títulos o Daniel Alves tem e qual é a bola que ele joga. Sim, um dos maiores vitoriosos, o maior vitorioso Ele de é número de é o cara títulos que do mais tem futebol. É o títulos, é maior o cara que mais vitorioso. tem títulos no mundo. Mas assim, se você pega ele querendo ganhar um título que ele nunca ganhou, porque ele escolheu vir jogar no São Paulo, e você pega um moleque que quer se destacar e quer aparecer, é hora que o São Paulo joga. Marquinhos e Daniel Alves, aí pronto, já falou. Marquinhos quer aparecer, quer ganhar espaço dele. Que ele Pronto, é machucou isso. agora também, né? O São Paulo foi Um azar campeão de uma danado. Libertadores trazendo 4 caras do Goiás. Fabão, Danilo, Josué e o lateral esquerdo, era isso? Jadilson, é isso? O lateral É. esquerdo? São Olha, Paulo lembrei trouxe bem, hein? Lembrei quatro bem. caras do Goiás, bicho. Você acha que esses caras não queriam aparecer? E assim, era o 3-5-2, né, Léo? Tem time que não tem jeito, tem história com esquema. Tem que respeitar essas coisas, né? É isso. E todo mundo criticava. Você fala muito sobre brasileiro, você falou muito sobre a importância do empate fora, de fazer os pontos quando necessários. Vou te trazer um cenário aqui, tá? Vamos supor que o São Paulo perca para o Atlético Paranaense, que não vai ser nenhum absurdo. Acho que você concorda comigo. Até Sim. pelo time que pode entrar em campo, não vai ser um absurdo, até pela bola que o Atlético está jogando. E aí vem uma complicação natural na posição da tabela. E aí a gente pode chegar num momento em que o São Paulo pode estar na semifinal da Libertadores, semifinal da Copa do Brasil, 18º, 19º no Brasileiro, com o fim do primeiro turno. Como que fica as atenções? Porque existe o sonho de um título e existe uma preocupação danada de não conseguir sair daquela posição. Até porque o São Paulo já jogou contra Cuiabá e Chapecoense em casa, por exemplo, no segundo turno. Esses times vão estar dando a vida para não cair. A gente sabe como é que é Campeonato Brasileiro, time que briga para não cair no segundo turno. É um inferno jogar contra esses times. É pior do que jogar contra G6. O que você tem? É claro que é só uma situação, tá? Que eu tô trazendo. Não. Pode Eu acontecer. concordo. E eu concordo muito com a pergunta. A questão é muito essa questão de vou dar prioridade. E vocês falaram disso um pouco mais cedo, da questão de poupar ou não poupar jogadores. Sim. Né? Eu concordo um pouco com a questão de poupar jogadores. Eu concordo com a questão de poupar jogadores. Só que qual que é a hora de poupar o jogador? Para mim, essa é a grande... Com certeza não é agora. Então, com certeza não é agora. É isso. Porque quando podia poupar foi quando o São Paulo derrapou, né? Foi contra Cuiabá, Chapecoense. Então, mas aí é a hora que você passa vergonha. E aí é a hora que você joga a moral do time lá embaixo e na hora de jogar o campeonato maior, qual é a moral que o time tá? Quer dar moral pro jogador? Renato Gaúcho nem foi pro jogo, bicho. O cara é técnico, ele nem foi pro jogo. É verdade. Ele tinha dado uma coletiva 2 dias antes pedindo autorização do vice-presidente para nem levar a galera para poder treinar. Ele não foi pro jogo. Ele é técnico, ele não dá um pique. Pois é. Ele não foi pro jogo. Então, quer dizer, é uma questão de, cara, vamos poupar o quê? Vamos poupar o cara mentalmente? Então, se o cara jogou no domingo, volta a treinar na terça tarde, bicho. Jogar futebol é igual andar de bicicleta, irmão. Você não vai desaprender. Eu falei isso, que quanto mais você joga, mais teus se fica, cara. Eu não entendo a mentalidade desses técnicos. Sinceramente, eu não entendo. A importância de construir uma sequência, né? A importância de construir uma sequência vitoriosa. Fala, ó, quem jogou no domingo só chega depois do meio-dia. Quem não jogou, chega de manhã. Acabou. Pronto. Aí você fala, mano, é isso? Sério? O cara foi contratado pelo São Paulo, ele ganha 500 mil por mês. Você acha que esse cara precisa treinar na segunda-feira de manhã?
Porque ele não sabe jogar bola? Se ele não sabe jogar bola, quem contratou errado? Exatamente. Ele não sabe que eu que não sei. Quem não sabe sou eu que não tô lá no lugar dele. E outra coisa, né, gente? Peraí, vamos lá. Duas coisas ali. Primeiro, as direções das equipes assinam todos os anos os calendários, eles sabem quando vão ter jogo e quando não vão ter. Primeiro passo, se alguém tá achando ruim do calendário, vai lá na CBF, faz uma união entre os dirigentes e reclama. Isso nunca foi feito. Concordam? Ninguém faz isso porque não quer pesar no bolso. Aí vai vir pelo segundo lado. O jogador que faz contrato para jogar em time brasileiro sabe que aqui tem estadual. Ninguém é desinformado no mundo de hoje. Ah, eu não sabia. Meu, então você é o maior bocó da história do futebol. Você está vindo jogar no futebol brasileiro. Não sabe que aqui o regional é pegado, o regional é competitivo. Houve uma época aqui no nosso futebol brasileiro que o regional era mais importante do que as competições continentais. Tanto que o São Paulo foi um dos pioneiros a dar prioridade às competições continentais. Sim. Pra vocês terem uma ideia de como que era realmente. Então aqui a gente joga, não tem essa temporada de férias, de pré-temporada. Meu, a pré-temporada é valendo, é o regional, que derruba técnico, que causa alvoroço, que faz todo o caos. Então aqui tem muito jogo, sim, naturalmente. Agora, quem vem jogar no futebol brasileiro num time grande, sabe que a pressão é grande. Você vai jogar no São Paulo, vai jogar no Palmeiras, vai jogar no Corinthians, achando que você vai jogar, eu vou me poupar para tal competição. Meu amigo, você vai ser fritado, você vai ser odiado. Tudo tem seu ônus e seu bônus, né? Essa é a verdade. Eu não sei como funciona, mas eu penso assim, o cara quer ser poupado, beleza, então esse dia você não ganha seu salário. É isso. Então, mas isso é uma coisa que eu concordo, que eu acho que devia ser... O Palmeiras começou com isso uma época, que era pagar por produtividade. Acho que o Palmeiras pagava o Valdívia por produtividade, só pagava se ele jogasse tantos jogos. Ferrou. Não, mas acho que o Palmeiras fez isso. Não, mas o Palmeiras fez isso com o Valdívia, porque era muito fácil, cara. O cara pegava um jogo e falava, vou jogar. Ele jogava aquele jogo e falava, não, agora eu vou descansar 3. Nenhuma vou empresa. Chegar eu onde eu trabalho e falar, vou trabalhar segunda, não trabalho terça, quarta e quinta. Eu ia falar isso pra você, nenhuma empresa poupa ninguém. Eu tô com dor de cabeça, fico em casa. É ruim, né? Até mesmo aí fica fácil. Principalmente a pandemia que veio aí para mostrar pra gente. A gente teve que se adaptar com um monte de coisas. Por que o bonito que ganha milhões ou milhares que seja, não pode se adaptar? Coitado, ele tá cansado. Todos estamos cansados, mas a gente tem que estar ali, na ativa. E nutricionista. É pra frente, né? É muita historinha. Nutricionista, academia. Não, cara, tem toda uma esporte, ali, saúde, gente. saudável, tá ruim, uma mano. dorzinha, ele tem alguém pra fazer uma massagem nele. E eu queria também saber a opinião do... Acho que eu tô meio atrasado. Não, agora foi. Eu queria saber a opinião do Léo sobre até mesmo o Daniel Alves, porque o que aconteceu? O Flamengo bateu o pé com o Pedro, que tem idade para ir para a seleção olímpica, e não foi. O Flamengo bateu o pé, falou que fez investimento e precisa do jogador que quer ser campeão, e o Gabigol já estava na Copa América. Pelo outro lado, o Daniel Alves bateu o pé que queria jogar pelas Olimpíadas. Ele falou que era um sonho. Como que você fica como torcedor do São Paulo? Eu não vou nem dizer se o cara tem que estar lá ou não, mas você vê um Flamengo que tem uma cacetada de jogador, a verdade é essa. Sim. Batendo o pé com o Pedro, mesmo ele ficando na reserva, às vezes, do outro centroavante da base, que é uma grande joia do Flamengo. E você olha pro lado, o São Paulo tá lá, o Daniel Alves na seleção, desfalcando em muitos jogos importantes, alguns que o São Paulo perdeu ponto, inclusive tá nessa situação no Campeonato Brasileiro, muito também pela ausência de alguns jogadores que já estavam machucados, a situação já era difícil, e aí tem essa parte do Daniel Alves. Ele caiu o crédito dele com a torcida por essa escolha? O que você tem a dizer sobre isso? Eu não posso falar pela torcida, eu vou falar por mim. Eu acho o seguinte, tem pessoas que buscam o bem individual e o bem coletivo. Eu acho que essa questão de terem levantado muito a bola de que o Daniel Alves tem mais títulos que não sei o que mais, qual é o título mais próximo? É jogar 3, 4 jogos numa Olimpíada ou é continuar jogando pelo São Paulo até o final do Brasileiro para ver se conquista um título ou qualquer outra competição? Então, eu acho que o grande problema quando você coloca o jogador no patamar que ele está, é essa questão individual. O cara tem que ter mais títulos. É a hora que você começa a comparar, que eu acho ridículas as comparações de tipo, quem tem mais gols, quem fez mais gols em Copa, quem tem mais títulos, esse tipo de coisa. Não interessa. Se você está indo representar o seu time
que é onde te dá o seu sustento. Não que o Daniel Alves precise do São Paulo para sustentar, mas é onde ele trabalha. Eu até te pergunto, sabe por quê? Porque quando jogou o São Paulo contra o Flamengo, acho que você deve ter percebido como todo São Paulino, os 2 gols do Flamengo saem de falhas defensivas do Igor Vinícius, que todo mundo sabe que tem as limitações. Com o Daniel Alves lá, talvez, pela experiência de cobrir espaço, não aconteceria. Então por isso que eu até trouxe, porque querendo ou não, o São Paulo tomou uma sacola do Flamengo, e tem do lado do Flamengo alguém que não quis deixar o jogador ir para a seleção olímpica, e do lado do São Paulo alguém que abriu para ir. Queria saber se também nessa goleada, o torcedor também puxou um pouco disso, ou não, deixou para lá porque já não contava, viu que o Daniel Alves falou, poxa, o cara quis ir para lá, então vai para lá também, não fica aqui também enchendo o saco. Então, cara, eu concordo um pouco com os 2 lados que você falou. Você tá aqui querendo mandar num time que não é seu, que você não é ídolo do time, ele acabou de chegar. Ele não é ídolo do time. Se fosse o Raí, quando o Raí voltou para o São Paulo e nós batemos no Corinthians, por exemplo, se esse cara quisesse ficar 2 meses sem jogar, só na casa dele, deitado na rede, ele podia ficar. Ele fez a parte dele. Exato. Ele chegou, meteu 3 gols e trouxe o título. Só que ele fez pelo São Paulo. Sim. Entendeu? O Daniel Alves fez o quê pelo São Paulo? Não, assinei com o São Paulo porque eu sou São Paulino. Porra, bonito, eu também sou São Paulino, irmão. Se você me der 20 mil por mês, eu vou lá e vou correr mais que o Daniel Alves. Não deu nem pro campo ainda. Não, mas eu vou correr mais que o Daniel Alves. Se o cara falar, ó, entre o treino da manhã e da tarde, você vai ficar correndo? Eu vou ficar correndo. Pô, você tá ganhando pra fazer esporte, jogar bola, cara. Coisa linda. Eu ia comentar agora com vocês o seguinte, o Daniel Alves, quando ele escolheu jogar no São Paulo, com essa carreira vitoriosa dele, primeira coisa que eu pensei, tá, olhando de fora, falei, cara, a torcida vai abraçar esse cara se ele ganhar um título, mas de uma maneira que ele vai ser basicamente o representante do tirei o São Paulo da fila e eu vim pra cá, mesmo sendo o cara mais vitorioso que tem no mercado em tudo que é lugar. Mas a sensação que me passa é que até pelo jeito que ele conduziu alguns momentos dele no São Paulo, não tô dizendo que ele não entregou em campo, tá? A gente sabe que a qualidade dele é indiscutível. Sim. Mas às vezes do jeito que o cara se posta, se expõe mesmo nas redes ou as preferências que ele deixa na cara, o torcedor meio que perde, sabe? Olha para não identifica. Hoje eu vejo o torcedor do São Paulo mais identificado com o Crespo do que com o Daniel Alves. Para você é mais ou menos isso também? Cara, nessa questão de você estar falando de disposição, eu acho que é porque eu acho que o cara se coloca acima do clube. Eu acho que a partir, por exemplo, eu não vejo problema nenhum, muito pelo contrário. Acho que o jogador ele é humano igual a gente. Uhum. Ele é humano igual a gente. Eu adoro também estar com os meus amigos, eu adoro ir num pagode, eu adoro fazer as minhas coisas. E o cara também pode gostar e ele deve gostar. Só que eu acho que tem coisa que você não precisa expor. Você não precisa expor que você tá fazendo um pagode na sua casa, enquanto o seu time tá jogando e você tá falando que você tá lesionado. Cara, vamos pegar Pegou nego mal, malandro do futebol? Pegou mal, hein? Vamos pegar cara malandro do futebol? Romário, Ronaldo. É isso aí, valeu. Você acha que esses caras fizeram menos festa do que o Daniel Alves? Ah, esses caras faziam muito. Aqui a rede social não era tão grande quanto é hoje. Mas independente de rede social, cara, você podia ter o boca a boca, você não tinha nem o boca a boca do Romário. Você não tinha nem o boca a boca do Romário. É verdade. O tal do fenômeno fugia de concentração. Agora o Verdade. cara faz um negócio dentro da casa dele, filma e posta. Meu irmão, é a mesma coisa que eu pegar um revólver e assaltar alguém e ficar filmando. Exatamente. É verdade. É verdade. Um negócio de idiota, cara. Quer fazer o seu negócio? Faz no sapato. Ninguém vai saber o que está acontecendo dentro da casa do Daniel Alves. O Neymar fez um negócio no subsolo para fazer festa. Você acha que a gente sabe todas as festas do Neymar? Até porque, mesmo sem saber, o cara já toma umas cacetadas grandes. Cara, gente, eu preciso fazer umas perguntas referentes aos jogos próximos, até porque a gente já extrapolou muito o horário aqui. Tá ficando tarde, a galera aqui vai chegando daqui a pouco, vai começar a capotar no meio da live. Ô, Léo, vamos lá. Palpite pro jogo contra o Atlético Paranaense. E aí depois, no palpite, para Libertadores de terça, todo mundo palpita também. Pode ser? Pode Sim. ser. Vamos lá, seu placar pro jogo contra o Paranaense. 2-1 São Paulo. Sempre acredita na vitória. Isso que eu gosto do torcedor. O torcedor fala, tá mal. Como eu sempre time digo, tá... ninguém vai dizer, não, vai perder. Acho que dessa vez não passa.
O torcedor corintiano da semana passada. O Corinthians não toma goleada de Otimista. jeito nenhum. A última coisa no mundo que o Corinthians toma goleada. Aí eu postei um vídeo no intervalo com um Reels dele. Falei, primeiro tempo, 3-0 Flamengo. E aí, parceiro? Ele ficou bravo, acabou o jogo, ele me cobrou. Ele falou, você vai apagar essa porcaria agora que foi 3-1. Mas eu Não, acho que é tem 2-1 São Paulo pela situação que o São Paulo tá vivendo. Mas você fala pela situação que tá vivendo nos mata-matas ou porque tá conflituoso no brasileiro, tem que Não, se porque tá salvar? conflituoso no brasileiro que vai ter que dar. Foi que nem a história do Miranda com o Simeone. O Miranda estava lá no Atlético de Madrid e o Simeone falou que não colocava ele porque ele não treinava forte. Aí o Miranda chegou para ele e falou: me põe num jogo, me dá uma oportunidade que você vai ver que o que treino, é jogo é jogo. E eu vendo essa história, eu falei: meu, o Miranda não é disso. Aí o Simeone contou que o Miranda destruiu na partida. Quando acabou o jogo, chamou o elenco e falou: ó, todo mundo treine dobrado, menos o Miranda. Esse aí pode economizar que no jogo ele entrega. Mas aí Aconteceu isso mesmo, aconteceu isso realmente. Os dois falam dessa história. E é simplesmente dois jogadores, um jogador e um técnico identificado no cenário mundial. A verdade, gente, é que o que importa é o jogo, né? O que importa é o isso. jogo, é o jogo mesmo. Então você trouxe o palpite do Atlético Paranaense, eu vou deixar a Ana abrir aqui agora. Palpite para. É São Paulo e Palmeiras ou Palmeiras e São Paulo o primeiro jogo? É São Paulo e Palmeiras, é isso? Eu anotei aqui, peraí. É, porque o Palmeiras teve a Semana melhor que vem, campanha na Libertadores, então joga, define em Dia casa? 10. Acho que é isso. Dia 10 é Palmeiras. Não, dia 10 é em casa, Primeiro jogo na casa do Palmeiras Palmeiras? e Palmeiras e São Ah, é? Paulo, né? No E aí, Aliança. Ana? Tudo errado. Não, mas tudo bem, Pegaram não tem tudo. problema. De qualquer maneira, palpite para esse Anyway. primeiro jogo, Ana. Entre Não, Palmeiras e dia São 10 é Paulo. no Morumbi e dia 17 é em casa. Ah, eu imaginava, Isso. pela campanha, né, que foi feito Dia 10 é melhor, no ia Morumbi decidir em e casa. dia 17. É que eu tenho que anotar, gente. A memória é meio ruim. Então, em homenagem ao Léo, em homenagem ao jogo que ele contou aqui, eu acho assim, vai ser 2-0. A gente vai conseguir fazer um. Em homenagem àquela partida que foi sensacional que a gente passou na Globo. Eu vou agora, deixar sério, até o assim, Léo eu responder em de seguida, verdade, porque ele vai pra vir no mim, veneno, né? contra o São Paulo é sempre um jogo que eu particularmente acho chato, de vezes, quer dizer, de oportunidades que eu estive no estádio, vi jogar, semifinal de Paulista e fez jogos, os dois, tá? Palmeiras e São Paulo, jogos horrorosos, Palmeiras perdeu em pênalti, inclusive. Mas, como palmeirense, eu vou falar, sei lá, talvez 1-0, mas eu não sei de verdade. Acho que é um jogo difícil, sempre é.